E aí pessoal, meu nome é Felipe e se você está aqui é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí que a gente está só começando. E no vídeo de hoje a gente vai finalizar a série sobre as heresias na Igreja Antiga. E nós vamos abordar hoje o pelagianismo, que é uma heresia já um pouco mais tardia dentro da Igreja Antiga, mas que a gente vai falar um pouquinho sobre ela agora. Para a gente falar sobre a origem do pelagianismo, a gente primeiro precisa falar sobre uma figura que está justamente no centro de toda essa disputa, que é o Agostinho. Quando Agostinho se converte, ele deixa para trás uma vida de perversão. Então, baseado nisso, ele medita sobre a graça de Deus e conclui que apenas Deus é quem pode fazer com que o homem se arrependa. Então, Agostinho vai meditar a respeito da graça de Deus. E os resultados dessa meditação sobre a graça de Deus estão no livro de Confissões, que ele vai registrar de certa forma como uma autobiografia e também como algumas reflexões teológicas a respeito do que ele tinha em mente. Após o resultado desse livro dele, das Confissões, alguns monges que existiam na época não gostaram nada do que Agostinho propôs. Um desses monges chamava-se Pelágio. Antes de falar propriamente sobre o pensamento de Agostinho, vamos saber o que Pelágio pensava. Pelágio acreditava que todo o ser humano recebia de Deus um poder para que pudesse melhorar a si mesmo. Talvez esse pensamento de Pelágio tenha lhe ocorrido porque ele pretendia reformar a igreja, mas reformar no sentido de práticas morais e tornar a igreja mais próxima de uma vida piedosa. Então, essa foi a motivação de Pelágio para pensar dessa forma. Mas apesar desse nome pelagianismo, não foi Pelágio o responsável pelo que se entende hoje por pelagianismo. Lógico que ele teve participação, senão o nome talvez não fosse pelagianismo. Mas sim, ele não foi o responsável pela inteireza do que a gente entende hoje como pelagianismo. Basicamente, então, no pelagianismo, dois nomes se destacam: Rufino e Celestino. É importante que se diga que o pelagianismo não foi uma construção orgânica de ideias, mas foram ideias que foram se juntando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e foi se formando o que a gente entende hoje como pelagianismo. Celestino, por exemplo, em um concílio, defendeu o seguinte: número 1, o pecado de Adão apenas prejudicou a ele e não a toda a humanidade. 2, os seres humanos ainda nascem no mesmo estado de Adão, ou seja, sem nenhum pecado, sem nenhuma culpa, sem absolutamente nada que o ligue ao pecado original. 3. A lei de Moisés é tão boa para guiar o ser humano ao céu quanto o Evangelho de Jesus Cristo. O pelagianismo, então, insistia que o ser humano é totalmente livre para tomar qualquer escolha que ele queira sem nenhuma influência. Então, agora vamos ver algumas diferenças entre o pensamento de Agostinho e o pensamento de Pelágio, ou do pelagianismo. Agostinho, então, entendia que apesar do ser humano possuir liberdade para fazer escolhas, essa liberdade foi totalmente enfraquecida pelo pecado, dando então uma ênfase muito grande ao poder da queda sobre a humanidade, ao poder do pecado sobre o homem. O pecado, então, torna o homem escravo. Agostinho então entendia que para poder restabelecer esta liberdade que o homem possuía, era necessária a graça de Deus. E essa graça viria de uma atitude monocrática do Senhor, ou seja, de uma atitude apenas de Deus. Então, a restauração dessa liberdade humana que foi manchada pela queda
vinha de uma atitude da graça de Deus. Era uma atitude que apenas Deus estava tomando para restabelecer. Era uma atitude que apenas Deus estava tomando para restabelecer a liberdade do homem. Para Agostinho, essa graça é um presente, uma dádiva dada por Deus imerecidamente ao homem, e que a natureza humana precisa então ser transformada por essa graça para que a liberdade possa ser restaurada. Pelágio entendia que o conceito de graça estava muito mais ligado às faculdades naturais, intelectuais do ser humano. Ou seja, a graça de Deus, para Pelágio, era um poder que o ser humano tinha naturalmente, que ele possuía dentro de si e que poderia levá-lo a fazer escolhas. Este poder, de maneira nenhuma, foi corrompido pelo pecado de Adão. Um ser humano nasce livre da influência do pecado. A graça, então, para Pelágio, seria um tipo de esclarecimento que Deus colocaria para que o ser humano possa guiar as suas atitudes, para que o ser humano tenha um esclarecimento moral a respeito daquilo que Deus deseja que ele faça. Então, para resumir, Pelágio entendia a graça da seguinte forma: o dom original do livre-arbítrio pelo qual é possível viver sem pecado, a lei moral de Moisés, o perdão de pecados conseguido pela morte redentora de Cristo e mediado pelo batismo, o exemplo de Cristo e o ensinamento de Cristo como uma nova lei e como uma sabedoria que diz respeito à natureza humana e à salvação. Agostinho, então, entendia que Deus havia criado o homem bom, mas este afastou-se de Deus. Por isso, Deus nos ajuda, nos curando, nos iluminando, trabalhando em nosso favor. E nosso interior vai sendo continuamente transformado pela graça de Deus. Essencialmente, para Agostinho, esse não era um ato livre do homem, mas um ato livre de Deus. Pelágio então entendia que a salvação humana era um processo de aperfeiçoamento moral, e para Agostinho seria um ato da graça de Deus. Claro que o pelagianismo ainda hoje tem a sua influência. Na cultura moderna, por exemplo, somos influenciados, levados a pensar e somos frutos inteiramente de nossas escolhas, que nenhum fator externo nos afetou. Desconsidera-se então muitas questões alheias à nossa vontade que foram colocadas ali e que acabaram influenciando ou fazendo com que nós não pudéssemos tomar determinadas escolhas. Então, se somos frutos apenas de nossas escolhas, um fracasso, por exemplo, seria muito mais difícil de perdoar. Uma fraqueza torna-se algo totalmente intolerável, mas algo que precisamos entender é que somos decaídos, somos escravos, somos pecadores e precisamos nos libertar através da graça de Deus. E mesmo assim, ainda somos suscetíveis a estar pecando, a estar errando. Por isso, nós não podemos aceitar a proposta de Pelágio. Necessitamos da graça de Deus verdadeira em nossa vida. E aí, gostou do vídeo? Então dá o teu like, se inscreve no canal para você ficar por dentro de todos os vídeos, comenta aqui embaixo o que você achou e compartilha para os teus amigos para divulgar mais conhecimento.